Começa agora, Elas em Campo. Apresentação, Luciana Zogaibe e Amanda Viana. Aqui na Roquete Pinto. Muito boa noite! Está começando mais um Elas em Campo, o único programa dedicado exclusivamente ao futebol feminino. Hoje, dia 19 de maio de 2025, e a gente vai ter um programa hoje super especial. Afinal de contas, no último dia 15, completamos 2 anos no ar. 2 anos trazendo todas as notícias sobre todos os campeonatos femininos do país e do mundo. Foram muitas entrevistas legais, coberturas de títulos e vem muito mais por aí. Para comemorar, hoje temos uma convidada ilustríssima. Já já a gente revela para vocês. Antes eu vou dar uma boa noite para ela, Amanda Viana. Que prazer estar contigo, Amanda. Muito boa noite, Luciana Zogaibe. Boa noite a todos. É um prazer enorme, né, estar aqui todas as segundas na apresentação desse programa maravilhoso, né, todo dedicado ao futebol feminino. Lembrando que a gente não fala somente de futebol feminino apenas no período de Copa, né? A gente fala os 365 anos, né? Dias do ano, já estou fazendo até confusão. Mas, enfim, a gente sempre aqui trazendo as entrevistas, levando o futebol feminino, né, para quem não está acostumado, né, e estamos conquistando, né, um público muito legal, né, nesse período aí, nesses 2 anos de Elas em Campo, e é muito bom, um prazer muito grande estar aqui com você, com a Aline Zogaibe, hoje com uma convidada muito especial. Pois é, hoje temos convidada e assim, a gente agradece sempre à Rádio Roquete Pinto, né, por ter aberto esse espaço para a gente poder levar o futebol feminino. 2 anos atrás, né, nem todo mundo acreditava muito, né, a gente conseguir, né, ter audiência, a coisa foi crescendo e a gente está aí. Começamos com 30 minutos Era 30 de programa. minutinhos, conquistamos mais meia hora, já 1 hora, então, no ar toda segunda-feira. E tá ficando pouco, né? Pois é. E a nossa querida Aline Bordalo, a nossa boa sambista. noite. Boa noite para você também, Aline. Parabéns para nós, né? Eu acho que estar com vocês toda segunda-feira é uma honra, um prazer. A Copa do Mundo tá logo ali e a gente vai ficar até a Copa só falando de futebol feminino mesmo, porque fomos pioneiras aqui na rádio. Então é um grande presente também que a gente está recebendo hoje aqui nesse estúdio lindo, né, do Palácio, uma convidada que está fazendo história. Gente, maravilhosa. A técnica do Flamengo, Rosana Augusto, primeira mulher a comandar um time profissional do Flamengo. Então, a gente escolheu você para estar aqui hoje com a gente. A gente até pensou, né? Vamos chamar o Arthur. Não, é um programa de mulheres, então tem que chamar a mulher que está fazendo história, né, Rosana? Parabéns e seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. E fico honrada de ser não só a primeira mulher estar à frente do comando do Flamengo, mas também de participar de um programa que fala só de futebol feminino. Pois é, Rosana, a gente realmente quis que fosse você, porque quando a gente soube, né, que você ia dirigir o Flamengo, e a sua chegada, né, também como foi, né, triunfal, assim, eu acho, porque o Flamengo se colocou, né, no caminho aí das vitórias. A gente sabe que tem muita coisa ainda pela frente, mas já de antemão, parabenizando por essa tua chegada. E obrigado por dar a honra de estar aqui com a gente. Né, são 2 anos aí à frente desse programa, é um desafio, você sabe bem, né, que futebol feminino a gente está sempre tendo que quebrar barreiras, quebrar não só vocês que jogam, mas a gente que também quer falar, quer levar. A gente já transmitiu jogos aqui na rádio, fizemos as finais do Campeonato Carioca e quem sabe em breve a gente não possa ter um time do Rio para a gente também poder transmitir a final do Brasileirão, né, no rádio. Acho que seria... Estamos aguardando ansiosamente por esse momento, né? Um time do Rio chegar, assim, no topo do Brasileirão. Espero que esse time seja Flamengo. Né? Exatamente. Tudo pra ser. Lembrando também que hoje a gente está no YouTube. Então, estamos no YouTube da Rádio Roquete Pinto. Aproveita também para se inscrever no canal da Roquete Pinto, ativar aí as notificações e ficar por dentro de tudo isso. E o Elas em Campo agora também tem uma página no Instagram, então @Elas em Campo Rádio. Chega lá no Instagram também, siga a nossa página para ficar por dentro de tudo que está rolando no futebol feminino. Vamos para os destaques então dessa noite? Fluminense vence o Vasco, Flamengo goleia o Carapebus e Botafogo atropela o Santa Cruz pela Copa Rio Feminina Sub-20. No Fla-Flu do Brasileirão A1 deu Mengão, que tá colado nos líderes. Pelo Brasileirão A2, o Botafogo goleia o Minas Brasília. Já o Vasco perde mais uma.
Ludmilla é convocada para a Seleção Brasileira Feminina. Pelo Sul-Americano Sub-17, o Brasil empata com o Equador e cai para a 3ª colocação. E como já adiantamos nelas em campo de hoje, vamos receber a ex-jogadora e treinadora do Flamengo, Rosana Augusto. Tudo isso agora aqui no Elas em Campo. Você está ouvindo Elas em Campo. Apresentação: Luciana Zogaib e Amanda Viana. Muito bem, antes da gente começar então o giro, né, pelos campeonatos, temos uma sonora também especial, né, Aline? Recadinho. Pois é, um recado muito especial do nosso secretário de Esporte e Lazer do governo, Rafael Pisciani. Diga aí, secretário. Fala, galera, aqui é o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Pisciani, passando para parabenizar o Elas em Campo. Esse programa tão especial que valoriza o futebol feminino, o único no Rio de Janeiro que trata dessa pauta, que divulga, que fomenta, que fortalece. E o Rio de Janeiro que está se preparando mais uma vez para ser o palco principal da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Então, nessa data de comemoração do programa, também de celebração dos dias que antecedem esse grande evento. Viva o Elas em Campo, viva o esporte feminino. Girando pelos campeonatos. Também ele que já participou aqui conosco também. Mas vamos então girar pelos campeonatos na Copa Rio Feminina Sub-20, né? O Fluminense goleou o Vasco 5-0 nas Laranjeiras, partida válida pela 4ª rodada da competição. Os gols foram marcados por Yasmin, Adriele, Sofia, Bruninha. E Bruninha também fez gol contra. Fez lá e fez cá, né? A Bruninha. Com a vitória, as meninas de Xerém agora estão em que lugar, Amandiana? Pois é, Luciana Zogaib, pegando aqui a tabela de classificação, né, do Campeonato Carioca. Quarto lugar, quarto 6 lugar pontos. com 6 pontos, né? Então, Flamengo na primeira, Botafogo em segundo, Flamengo tem 12 e o Botafogo tem 9, né? O Vasco vem na 3ª colocação com 6, o Fluminense quarta colocação com 6 também, mas a diferença está no saldo de gols, né? Flamengo que goleou, né, o Carapebus por 13-0 na Gávea. O destaque foi a meia atacante Maria Fernanda, que marcou 5 gols. Alice, Bia Salles, Cecília, Duda Matos, Dudinha, Letícia Pinho, Nicole e Nicole Manuel completaram a goleada. 3 gols é hat-trick, 4 gols é poker trick, agora 5 gols. Eu não sei. Aí não sei. Arrasou, abusou aí a Maria Fernanda, 5 gols nessa Tenho vitória certeza de que já tri. tem gente de olho nelas, hein? Né, Rosana? Fica de olho nesses jogos, né? Do Sub-20, categorias de base. Sem dúvida, o Flamengo principalmente é um elenco muito forte, né? E a gente espera conseguir utilizar algumas meninas da base, fazer esse final de formação delas, mas sem essa cobrança excessiva, de uma forma gradativa, que elas consigam realmente se tornarem jogadoras profissionais do Flamengo, mais eficientes, mais produtivas, sem ter essa cobrança de entrar no jogo e ter que decidir, né? Apesar que já temos uma lá, né, também, né, que já está jogando, incorporada ao time, inclusive titular, né, da equipe na última partida. Sim, a Mari, né, Isso. tá jogando bastante com a gente, a Laisa iniciou também. Então são 2 jogadoras oriundas da base que refletem isso que a gente está falando, né, de ter um processo gradativo, estruturado que o Flamengo vem fazendo na base, mas que cheguem no profissional ainda sem pensar tanto nessa condição de ser protagonista, mas ajudar a equipe e sim mais para frente serem protagonistas, obviamente com o grau de maturidade que elas têm, que aí varia de pessoa para pessoa, é muito individual isso. Elas conseguiram já nesses primeiros jogos, principalmente quando eu cheguei, me mostrar que elas são capazes também de em um momento próximo serem protagonistas também. Mariana, que foi, né, o destaque da campanha do título, né, Sub-20 brasileiro no ano passado, tá aí. E é importante também esse calendário voltado para a base, né, Rosana? Que todo mundo reclama muito e eu acho que esse ano já está dando uma melhorada, né? Não, sem dúvida. A gente perde muito sem essa parte da formação, né? A gente já não tem iniciação. Então, se a gente não tiver a parte da formação, um produto que a gente quer vender, né, ao público, é necessário que as atletas cheguem mais bem preparadas. E a base nos fornece isso. E, obviamente, que é um ciclo que se retroalimenta. Porque se a gente tem competições, a gente tem equipes. Se a gente tem equipes, a gente tem calendário, né?
Se a gente tem calendário, a gente tem jogos, consequentemente, com patrocinadores. Enfim, isso com certeza valoriza muito o nosso futebol, porque elas já chegam muito mais prontas para o profissional, que é onde a gente, de fato, quer fazer acontecer, né? Quer vender o produto. Craque o Flamengo faz em casa, né? Na mulherada também, né, Lu? Sempre foi assim, né? Muito bem. Bia Salles, né, a volante de apenas 14 anos, ela fez sua estreia no Sub-20, marcou um golaço, saiu de campo emocionada e comemorando bastante, né, com as companheiras de equipe. E o Botafogo também venceu, né, Amanda? Venceu o Santa Cruz por 9-1 ontem no Newton Santos, né? A Bia, né, marcou 4. Coutinho, Sofia, Rafaela e a Laiane e Yasmin completaram o placar, né? Então foi muito bacana, porque a Bia também ficou emocionada, porque ela fez 4 gols, aí né? o poker trick. O poker trick, exatamente. Né? E ela falou, né, sobre essa oportunidade de poder estar jogando, né, e de marcar, ajudar o Botafogo. Vamos ouvir a Bia. Feliz pelos 3 pontos, pelos 5 gols, por ajudar minha equipe. E espero que na próxima partida, que é um clássico, a gente consiga sair com a vitória e ser finalista da Copa Rio e ganhar a Copa Rio. A Bia, né, ficou também emocionada, assim como a Bia do Flamengo, né? Até achei bonitinho aquele vídeo que o Flamengo fez com ela, chorando, né? As companheiras tudo abraçando, né? Ela que teve essa oportunidade, muito bacana. Eu fico muito feliz de ver essas meninas, né? Quando conseguem fazer gols, né? E tem o apoio de toda a equipe, isso é muito legal. Pois é, e a gente sempre destaca nessa questão, né, da base, dos exemplos, porque há um pouco tempo atrás você foi jogadora num momento completamente distinto, né, do que é hoje em dia. E assim, você ter a referência, né? Você saber que você pode ocupar aquele espaço, de que sim, você pode acreditar nesse teu sonho, que tem um caminho de fato. Antes eu acho que você tinha que querer muito e assim... E ter dúvidas, né? Tinha dúvidas se ia conseguir, né? Dúvidas, né? Não só suas, até dos familiares, né? Se aquilo seria um caminho realmente legal para você seguir. Hoje acho que já é diferente, né? Eu já vejo que os pais já enxergam que realmente é um caminho. Se você gosta e se você quer se dedicar, vá em frente, né? Sim, sem dúvida. E eu não tive base nenhuma, né? Então a gente vê a mudança gritante que houve e que os pais hoje também vem de uma outra forma, né? Estão vendo muito mais como a filha com condição de projeção, de repente melhorar a vida da família. Isso também facilita todo o processo, porque o futebol feminino hoje ele te fornece em alguns clubes a condição de você poder colocar o alimento dentro da sua casa, de dar uma condição melhor de vida para os seus pais. Isso também faz com que os pais incentivem mais. E também eu acho que a mudança de geração, que é uma geração muito mais aberta ao novo, a coisas diferentes, menos preconceituosa, facilita também com que dentro de casa a menina já possa iniciar jogando bola, coisa que na minha época era impossível. Exatamente. Até por mais que os pais até quisessem, sempre tinha um parente que falava assim, não, melhor não. Os vizinhos, né? O que os vizinhos vão pensar? Exatamente. E você teve esse apoio, Rosana, da família? Eu cheguei a ler uma reportagem que você deixou de estudar medicina, né? Para se dedicar ao futebol. Não tive tanto esse apoio do meu pai. Em contrapartida, meu irmão e minha mãe sempre fizeram de tudo para que eu fosse conquistar esse mundo afora, né? O que acabou acontecendo num espaço de tempo curto até. Mas no início, meu pai me pegava pela orelha, jogando com os meninos na rua, me pegava puxando pela orelha, me levava até em casa. E aí, como eu jogava bem, os meninos me esperavam. E aí, quando meu pai passava, eles diziam, Rosana, pode descer que seu pai já saiu. Então, a minha vida foi muito em cima disso, assim, meu pai proibindo e minha mãe que mandava em casa, graças a Deus, me apoiando juntamente com meu irmão e enfim, futsal na escola. E aí, depois, meu pai começou a aceitar um pouco mais, porque ele via que não ia ter jeito mais. E também pela condição que eu conseguia trazer para eles, né? Sim. Que aí quando eu vou para fora, tem essa parte de conseguir ajudar mais em casa. E aí, aproveitando o gancho, né, que você falou de estudar medicina, meu pai ficou muito bravo comigo nessa época. Nossa, imagina. Porque eu fui para os Estados Unidos, né, fui fazer uma clínica lá, as equipes de universidade me viram jogando, era um festival, e aí eu joguei, e eles ficaram super interessados. Recebi 15 cartõezinhos de universidades me convidando, né, para participar.
E aí, quando eu decido ficar, eu recebo convocação da seleção brasileira. Nossa. E aí eu resolvo voltar. Então, eu fiquei 2 semanas na faculdade. Quando eu volto, meu pai queria me matar. Porque é difícil conseguir bolsa, né? Sim, ainda mais para medicina. É? Eu queria ser neurologista. Legal. Eu gosto muito dessa Caramba. parte do cérebro. E aí, o meu pai, quando eu volto, ele falou, o que você está fazendo aqui? Você tem que estudar. Vai E ele jogar a fica- bola, ele né? fica muito bravo. Aí eu falei para ele, pai, estudar eu estudo com qualquer idade. Jogar, eu tenho um limite. Sim. Então, eu vou jogar e depois eu estudo. Mas aí, a carreira se desenhou de uma forma diferente, né? Sim. E aí, eu resolvi fazer educação física mesmo, Ah, que legal. já estava na área. Até Legal. porque a gente sempre fala aqui no programa, né, Lu e Aline, que na época de escola, as meninas não podiam jogar futebol, né? Tinha que ir pro handball. Era sempre Era handball. sempre handball. né? Vôlei. No vôlei, E quem né? queria jogar futebol não podia. Jogava pelada no recreio E com os hoje tá meninos. diferente isso, É. né? Eu conseguia jogar porque os meninos... E essa é a diferença, né? Quando eles acham que a menina é boa, eles deixam jogar. Mas os meninos, eles podem ser pernas de pau e jogar também. As meninas É. não, elas têm que ser muito boas. A peneira tudo, né? começa Pra ali. Para tudo, né? Para tudo. As mulheres, para conseguir o espaço, elas não podem errar, elas têm que estar sempre em cima, enfim, isso acaba sendo uma cobrança que a gente traz pra gente mesmo, né? E acaba sendo ruim, né? Porque nós somos humanos, né? E também vamos errar, vamos falhar, assim como os homens, né? Ninguém vai ser sempre 100%, né? Como é que você se encontrou na posição, assim, na lateral? Então, na verdade, eu só jogava futsal. E aí o São Paulo me convidou para fazer um teste no campo. E quando eu vou pro campo, eles me perguntam, né? Qual é a sua O posição? futsal Eu falei, era ala. Futsal? Será ala? É ou ala ou fixa. E aí, quando eu vou pro campo, me perguntam a minha posição. Eu falei, olha, eu não sei porque eu nunca joguei campo, mas eu quero do meio para frente, quero fazer gol. E aí eu vou, faço teste de atacante, vou muito bem. No dia seguinte vou como meia, vou muito bem. Só que no dia que a gente ia jogar contra o profissional de São Paulo, que era o juvenil que eu jogava, na verdade era aspirantes que eles falavam na época. Falta a lateral esquerda, ela ficou doente. E aí eu era canhota, era uma atleta longilínea, mais forte. E aí a treinadora olhou pra mim e falou, hoje você vai de lateral. E eu me escondendo, eu falei, não, lateral não. Eu queria tanto do meio pra frente. Vou ter que marcar. Ah, não acredito. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque o São Paulo profissional era carente dessa posição. Então, quando eu vou, a primeira vez jogando lá, o treinador gosta muito e já me chama pro profissional. Então, eu fiquei 3 meses só no aspirantes. Já fui pro profissional de 14 para 15 anos e já inicio minha trajetória E no até hoje profissional. essa posição, né? A gente vê que é carente, né? É. Em todos os times, nas seleções, né? Por que será que é tão difícil de achar assim bons laterais? Eu acho que porque a maioria das jogadoras tem essa mentalidade, né? De querer jogar do meio para frente. É. Mas Quem foi essa menina que faltou? Tem que Eu agradecer acho a que ela, é. né? Só que eu acho também que nós, como treinadores, temos essa função também de realocarmos as jogadoras nas funções que talvez elas consigam render mais, né? Porque você está vendo de fora, você consegue talvez ver melhor, né? Alguma Exatamente. característica. E você Eu traz falo- a sua própria história também, né? Pra ilustrar, né? Exatamente. E eu fiz isso no Red Bull, né? As atacantes que eram pontas, quando eu mudo o sistema, elas viram alas. E no começo, elas ficaram muito bravas comigo. Não, eu sou atacante. Eu falei, mas você nem sabe fazer gol? Como que você é atacante? Brincava, né, com elas. E aí hoje elas me agradecem porque elas estão em clubes ainda melhores, ganhando os seus salários muito maiores por conta de uma posição que era carente e que elas acabaram desenvolvendo durante esse meu período no Red Bull. Que legal. Essa é uma bom. posição que também é escassa até no masculino, né? É É, difícil total. você achar um lateral esquerdo bom, Recentemente. né? Foi falado até aí Sim. pelo técnico, né? Verdade. Bom, só para a gente terminar sobre o Sub-20, né? Vamos ter a última rodada, né? Quinta e última rodada da Copa Rio. A Copa Rio Sub-20, que diferente da adulta, né? Ela é turno único, né? Isso. O Vasco vai enfrentar o Botafogo no Nivaldo Pereira no próximo sábado às 3h. No mesmo horário, Fluminense e Carapebus nas Laranjeiras e Flamengo e Santa Cruz na Gávea. Bom, o Flamengo joga pelo... Na verdade, já tá campeão, né? Porque Pois a não é, ser que são o 12 Botafogo... pontos. É.
Qual é o saldo de gols atual do Botafogo? Saldo de gols do Flamengo, 18 contra 29 do Botafogo. Ah, não. Então, se o Botafogo vencer, o Botafogo porque vai a 12. Vai a 12 e passa, então, o Flamengo. O Flamengo precisando vencer ou se empatar, torcer pelo tropeço aí do Botafogo. Um empate nesse Vasco e Botafogo para poder se sagrar campeão da Copa Rio Sub-20. Vamos falar do Brasileirão A1 e do Fla-Flu, né? O Fla-Flu do Brasileirão. O Flamengo levou a melhor. Jogo que abriu, né, a rodada na sexta-feira. 2-1 lá em Moça Bonita. Fernandinha e Cristiane marcaram para as meninas da Gávea. E Lelê fez o gol do Fluminense. O rubro-negro que vem de uma sequência com 5 jogos sem perder, graças a Rosana. Tá aqui do nosso lado. Vem nessa sequência e agora está ocupando. Chegou a ficar ali na parte entre o G4, né? Mas acabou que com o fim da rodada o Flamengo ficou na 6ª colocação na tabela aí de classificação do campeonato. Tem 20 pontos conquistados. E desde que a Rosana Augusto assumiu, o Flamengo não sabe mais o que é perder, né? Isso é bom. E eu vi uma entrevista da Cris, acho que foi, não sei se foi depois desse jogo, que alguém, né, falou sobre isso, e ela falou, ela já jogou, é diferente, né? Não que os outros que passaram por aqui não tenham as suas qualidades, suas virtudes, mas é diferente, a linguagem é diferente. Queria saber de você, assim, nessa chegada, porque foi muito rápido, né? E a gente sabe que o futebol tem essa coisa desse aspecto anímico, né? Muitas vezes muda o técnico, não aconteceu nada, não teve nem treino e a coisa muda, assim, né? O que você acha que, de fato, você trouxe, assim, para fazer essa virada de chave? Eu tenho falado isso em todas as entrevistas que eu tenho dado, né? Elas estavam sedentas por novas informações. Então, eu venho com uma energia muito diferente, né? De querer fazer as coisas, até porque eu estava em casa, né? Assistindo todos os jogos e esperando o momento de ingressar em algum time. Então, eu chego com muita energia para trabalhar. Eu acho que isso transcende qualquer tática, né? Essa energia que eu coloquei e a energia que elas queriam receber também. Então, isso já foi transformador desde o primeiro dia. Alguns ajustes que a gente fez no primeiro dia também, mais na parte defensiva, de liderar o processo nesse sentido, de reposicionar as jogadoras de uma melhor forma. Então, isso já deu uma dinâmica muito interessante para elas irem para o jogo. E aí, no dia a dia, né, hoje foi a 15ª sessão de treino, ainda é muito pouco, mas já está ficando muito mais a cara do que a gente entende da identidade do Flamengo, da identidade da Rosana. E o fato delas serem muito inteligentes e pegarem muito rápido. Às vezes você fala uma vez ou passa no vídeo, elas já conseguem compreender, elas já assimilam muito rápido. E as jogadoras talentosas, sem dúvida, fica mais fácil de inserir as ideias, né? Show de bola. E tendo a Cris ali também, né, para dar uma ajuda, né, também, é meio que você ali dentro de campo, né, que às vezes a voz não chega. Sem dúvida, eu falo sempre que a minha metodologia ela é compartilhada, não só com a comissão, mas também com as jogadoras. A Cris é uma jogadora muito inteligente, tem uma experiência muito vasta e, obviamente, que há uma conversa também para entender como que elas estão se sentindo dentro de campo. Às vezes ela traz um olhar crítico também do que elas vivenciaram, isso é muito bom. Isso só faz com que todos os profissionais ali cresçam, né? E, Rosana, já que a gente está falando aqui do Campeonato Brasileiro, a Série A1, como é que você está vendo esse campeonato? Porque a gente vê que está bem diferente. Cris, diferente dos outros anos, né? Nos anos anteriores, né, era só Tava sem graça. Corinthians, né? Esse ano não, já está lá o Cruzeiro na ponta, a Ferroviária que já chegou a assumir a liderança, não está mais na liderança. Como é que você está vendo? Está mais animado, né? Está muito mais competitivo, mas muito por conta disso. Antes, o Corinthians, ele reforçava o time e enfraquecia os outros. Né? Tinha um elenco muito recheado de atletas. Sim. Hoje não, está mais diversificado. Os times conseguiram contratar atletas de alto nível. Pelo menos aí 6, 7 equipes tá um pouco mais disseminado, digamos isso, nos clubes. Isso faz com que a competitividade aumenta. E eu, particularmente, acho muito mais interessante, porque o campeonato, além de ficar mais competitivo, ele fica muito mais interessante para o telespectador, para quem está olhando, né? Você não sabe quem que vai ser o campeão. Então está uma disputa muito acirrada, isso só faz o futebol feminino desenvolver e o produto cada vez melhor. Melhor, exato.
Muito bom. Bom, o Fluminense, né, não vem numa boa sequência. O Fluminense começou bem, né, a competição, mas foram 3 derrotas e 2 empates nas últimas 5 rodadas. Com isso, está na 10ª posição, agora com 13 pontos. A última vitória do Fluminense foi no dia 20 de abril, quando venceu o Sport por 2-0 na Ilha do Retiro. O destaque da rodada foi o Cruzeiro, que venceu a Ferroviária por 3-1 e está na liderança agora de forma isolada, 29 pontos. Realmente o Cruzeiro acaba não sendo assim muita surpresa, porque de fato o Cruzeiro construiu um bom time, né? Chegou forte, mas essa diferença toda e abrir assim na ponta acaba surpreendendo um pouquinho. Com né? certeza, né? Porque como a gente já estava falando, vinha sempre ali a Ferroviária, Corinthians. Era sempre um campeonato paulista, né? Paulista, ali, né? o G4, né? E o Cruzeiro está quebrando um pouco essa hegemonia. Foi um jogo até bem disputado, né? Me parecia até que a Ferroviária, quando empatou, ia buscar a virada, né? Mas acabou sofrendo um gol de falta e depois um gol contra. Acabou. Aí acho que a Ferroviária perdeu ali um pouco do poder ali de reação. Né? Mas o Cruzeiro também fez um grande investimento, né? Foram 13 atletas contratadas, enfim, um tempo bom para se trabalhar. E foi interessante até porque mesmo com a saída da Kim, né, que ela ficou ali aquela sensação de que o Cruzeiro, com aquela mudança toda da SAF e tudo, pudesse desinvestir no feminino, mas pelo contrário, né, aumentou o investimento. Isso é bom de ver também, né? Não, sem dúvida. A Bárbara continuou lá, né? Já estava à frente do Cruzeiro já faz um tempo. Acabou assumindo. A Kim chegou para ajudar nessa estrutura, mas ficaram boas pessoas lá também para fazer o futebol feminino andar, a contratação do Jonas, da auxiliar Anne também, que estava comigo na seleção. Então, realmente, o Cruzeiro está com um plantel não só de comissão, mas de atletas. O único destaque negativo desse jogo foi a Bianca Brasil, né, que saiu ali com um problema, aparentemente, de tornozelo, que saiu até chorando bastante de campo. Aí preocupa, né, porque é o grande destaque, né, da equipe. E vamos depois tentar saber aí se tomar que não seja nada grave, né? Quem está se recuperando é o Corinthians, né? Já falando dele aí, ó, o Corinthians está chegando. Tem que tomar cuidado. Pois é, venceu o Sport por 4-0, né? Subiu para a segunda colocação. Passou, né? Passou a Ferroviária, tem já 22, está em exatamente. E chega a marca de 400 jogos desde que reativou o futebol feminino. 400 jogos. O Corinthians, que é muito forte no mata-mata, né? Outra competição vai começar quando acabar aí a primeira fase. E agora o Corinthians, que tem um time que já está muito maduro, né? Já as atletas ainda muito boas atletas, Gabi Zanotti, Tamires, mas jogadoras que já estão com uma idade mais avançada. E será que talvez o Corinthians perdeu um pouquinho por questão de renovação? Ou você acha que não? Eu acho que se perde pela saída da Portilho, pela saída da Yasmin, né? Que também eram jogadoras experientes, que frequentavam a seleção brasileira também. Mas eu acho que mantém um elenco muito forte. Como você falou, é uma equipe que está acostumada a vencer. Então o Corinthians, de fato, no mata-mata é um time muito perigoso. Só que, como a gente falou, né? Hoje os outros clubes também conseguiram fazer boas contratações. Então vai ser um campeonato realmente diferente esse ano. Exatamente, eu acho que é muito mais por isso, né? Não é o Corinthians que caiu, e sim as outras equipes que conseguiram também, né, ascender. Não é isso, Amandinha? É verdade. E lembrando que a rodada termina hoje, né? Termina hoje com o jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras que enfrenta o Internacional. O Internacional que não vem muito bem, né, no campeonato. Está ali na 10ª colocação, né? Vamos ver. O Internacional começou muito mal, chegou a ficar ali na beira do rebaixamento. Esse ano que só caem 2 equipes, né? O rebaixamento está muito desenhado, aparentemente, para o 3B e para o Sport, né? Principalmente o Sport, que ainda não conseguiu nenhuma vitória, né, no campeonato. As 2 equipes vão ficando bem ali, até porque faltam só 4 rodadas. Né? E aí vai ser muito difícil essa recuperação. Rosana, né? que vai ficar de olho hoje, né, Rosana? No jogo do Inter com o Palmeiras, né? Sem dúvida nenhuma, porque na quinta a gente já enfrenta o Inter, né? E aí, como mudou o comando, também se muda a forma de jogar. E aí tentar entender as vulnerabilidades do Inter para a gente aproveitar, né? Com certeza. Muito bem. Bom, a Série A2, né? Assim como no Sub-20, o Botafogo goleou
venceu o Minas Brasília por 4-0 lá no Newton Santos e assumiu a vice-liderança do Grupo A. Terceira vitória seguida do Alvinegro, que está invicto na competição, hein, Aline? Pois é, mas aí tá dividindo a ponta, né, com o Santos, porque tá perdendo por um golzinho no saldo de gols. Então tá acirrada a disputa. De olho numa vaga nas quartas de final, o Botafogo enfrenta na próxima rodada justamente o líder Santos, Então né? vai Aquele ser famoso seis jogo pontos, dos jogo de 6 6 pontos. Vai ser no sábado que vem, 3h, no estádio Jaime Sintra, lá em Jundiaí. Mas o Vasco... O Vasco é que não vai bem, né? Precisa se recuperar, né? As meninas perderam por 3-1 para o Avaí Kinderman, lá em Santa Catarina, e caíram para a 7ª colocação com apenas 3 pontinhos. E na próxima rodada vai enfrentar o São José, domingo às 3h, no Nivaldão, Lu. A gente tem, né, Rosana, na Série A2, ainda aquele problema de dinheiro e tal. A gente tem 2 grupos muito diferentes. Tem o grupo A, que tem os times mais fortes, né, por questão regional, né, para não gastar muito dinheiro com passagem e tal. E tem o grupo B, que é bem mais fraco, né, se você for comparar time a time. Você acha que na Série A2 dá para a gente ir melhorando, assim como na 1, já para o ano que vem, né, para botar mais equilíbrio nesse campeonato? Eu espero que isso aconteça e também aumentar o número de jogos, né? Eu acho que o ideal seria como é feito. Na verdade, eu acho que a A1 deveria ser turno e retorno, e essa A2 ser o formato que está sendo feito na A1 agora. Sim. Boa. É porque justamente com esse turno único, e eu acho que outra coisa que também muito que acaba sendo muito prejudicial, não ter o VAR na primeira fase, ainda mais se tratando de turno único, né? Porque é um tiro curto. E, às vezes, um resultado, um erro de arbitragem que, infelizmente, a gente tem visto que está sendo muito comum, né? Precisa melhorar a arbitragem do masculino, do feminino. Imagina, se na Série A do masculino já há muita reclamação, né? O feminino tá bem abaixo, né? Nessa questão. E tinha que ter o VAR, né? Na Série A1, e não só a partir das quartas de final. Sim, eu acho que, para além do VAR, deveria ser uma profissão... né? Sim. Profissionalizar a arbitragem, porque eu sempre falo, por mais que a gente fique incomodada, que a gente brigue, o maior tempo deles não está sendo dentro do campo, né? Então nós, como treinadores, as atletas, estamos diariamente fazendo aquilo. A arbitragem só vai para o jogo, não treina, né? Treina sozinho normalmente, vai correr à noite. Então, assim, é difícil ter essa cobrança quando não se dá as ferramentas. Exatamente, né? Porque eu acho que é a profissão, né? É a área mais prejudicada por não conseguir treinar naquilo que vai se executar. E tem todo um equipamento, né? Toda a tecnologia, e mesmo assim não consegue, às vezes, né, acertar ali, acaba por um errinho, acaba prejudicando uma equipe, né? E ainda mais o campeonato competitivo, né? Sim. Como a gente já citou aqui, um pontinho pode fazer toda a diferença na classificação. Exato. Né? Então, já que a gente não consegue dar esse suporte para que eles se profissionalizem, que tenha o VAR em todas as partidas, né? Até porque os clubes fazem um investimento grande, né, para disputar os campeonatos, né? Então, eu acho também que seria Com legal. VAR já tem erro, muito erro, imagina sem, né? Exato. Pois é. Então, como ficou a classificação, Amanda, no grupo A, né, do Brasileiro A2, o Santos está na liderança. Liderança com 10, o Botafogo na vice também com 10 pontos, né, por conta do saldo de gols, né? Minas Brasília na terceira com 7 pontos, o Avaí Kinderman com 6 na quarta, né? O Taubaté na quinta com 6, Atlético Mineiro na 6ª colocação com 4, o Vasco na 7ª com 3 e o São José, o lanterna, né, do grupo A, não pontuou ainda. Agora destacando ali o Atlético e o Vasco, né, ali na parte de baixo da tabela. Pois é, e a gente vai ter 4 equipes subindo, né? Ano que vem teremos a Série A1 com 18 times. Queria até saber de você também, como é que você vê isso, né? Assim, por um lado é interessante a gente ter mais equipes, mas será que isso pode gerar novamente um desequilíbrio na competição, assim, de equipes, de voltar a ter muitas goleadas? A gente está vendo que as próprias equipes que hoje estão na zona de rebaixamento, né, o 3B e o Sport, há uma diferença grande, né? Eu acho que pode acontecer isso, mas também acredito que o fato de ter mais equipes vão fazer com que aconteçam mais jogos, que é importante também. Então eu confesso que eu tenho... Prefere que tenha mais? Eu tenho minhas dúvidas sim, ainda, né? Porque o campeonato competitivo, ele vem demais, que eu falei, são jogos muito mais emocionantes, são jogos que o público vai querer assistir, que não tenha tantas goleadas.
mas em contrapartida também nos dá um maior número de jogos. Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre. Sim, até é interessante você falar isso, porque tempos atrás, né, o Campeonato Carioca, 2019, se não me engano, foi aquele Campeonato Carioca que foi... a ideia era o fomento, né, do futebol. Então, fez-se um campeonato com muitas equipes até amadoras, né? E aí gerou jogos com placares absurdos. 37-0. E isso acabou soando de forma ruim, né? Mas, por outro lado, eu acho que naquele momento também era importante você poder fomentar para mais pessoas, né, de repente, olharem para o futebol feminino, mais meninas terem oportunidade de jogar, de repente sair dali. É claro que deveria ser feito divisões, né? E depois foi visto que não tinha como ser assim, vamos melhorar. Mas para tudo precisa também a coisa ter o passo, né? Porque senão você fica criando dificuldades e acaba não oportunizando, né? Sim, há uma necessidade de fomentar, né? Não sei se essa seria a forma ideal, talvez mais times de base e deixar o campeonato A1 e A2 muito mais competitivo, mas de qualquer forma, sempre quando há interesse em melhora, a gente fica feliz porque o futebol feminino tem que continuar caminhando, né? É isso. Bom, vou falar rapidinho da Série A3, porque tem carioca também disputando a Série A3 do Brasileirão. O Pérolas Negras, que deu um passo super importante rumo às quartas de final da competição. No jogo de ida das oitavas, venceu o Brasil Farroupilha, do Rio Grande do Sul, fora de casa, por 2-1. Com esse resultado, basta um empate para o Pérolas se garantir nas quartas de final. O jogo de volta será no sábado também. Sabadão vai ter recheado de futebol feminino. Às 3h, no Antônio Mourão Filho, na rua Bairiri. Pérolas Negras, que no Campeonato Carioca acabou não fazendo no campeonato, na Copa Rio, né? Acabou não fazendo uma boa campanha, né? Até porque disputa A3 contra equipes, né? No caso, Flamengo, Fluminense estão disputando A1, Vasco, Botafogo na A2. Teve essa diferença, mas... Tá em busca, né, de subir. Tá fazendo bonito. Muito legal esse resultado. A gente queria ver na A1 do ano que vem, né? Vai ser difícil, mas a gente queria ver, né, os 4 grandes do Rio. Seria interessante, mas enfim. Agora sim, vamos falar mais aqui. A gente já estendeu, né, Aline? Pois é. Será que vai dar tempo de ler o currículo dela? Então, porque é muito grande, Lu. Vou deixar pra você ler o currículo dela. Diz aí, apresenta pra galera. Quem ainda não sabe direito, só tá achando que a Rosana é a nova técnica do Flamengo. Conta pra eles aí. Pois é, ó, deixa eu pegar fôlego aqui, né? A Rosana, como ela já falou, atuava como lateral esquerda, meio campista também, sendo uma das atletas com a maior diversidade de títulos da história mundial. Mundial, tá, gente? Além de medalhista olímpica, campeã dos Jogos Pan-Americanos e vice-campeã do mundo, acumula títulos como Champions League, Campeonato Austríaco, Universiade, Campeonato Sul-Americano, Campeonato Brasileiro. Além de fazer história como jogadora, está fazendo também como treinadora, ao se tornar, como a gente falou, a primeira mulher a comandar uma equipe profissional do Flamengo. Que currículo é esse, hein, Libertadores gente? da América, você viu? Mundial de Esqueci clubes. de alguns, né? Porque são muitos, me desculpa. Tem algum de estimação, pode-se dizer assim? Eu acho que os com a seleção, né, que não são títulos, mas são medalhas muito expressivas, que de fato mudam um pouco a relação como o público olhava para o futebol feminino quando a gente chega às finais, né, duas em Olimpíada, uma em Copa do Mundo, então elas são especiais. E a Champions League, que todo mundo sonha em disputar uma Champions League, e ganhar a Champions League realmente é uma sensação diferente. A gente você jogou no Lyon, né? Joguei no Lyon e no PSG. Pois é. O Lyon agora também conquistou, né, o título do campeonato francês, agora esse fim de semana. Venceu pela segunda vez consecutiva o PSG por 3-0. Foi o 18º título do Lyon. Você acha que o Lyon ainda é hoje o melhor time de futebol feminino do mundo? Porque até pouco tempo tinha isso, né? Vou fazer uma proporção aqui para todo mundo entender. O Lyon era o Corinthians do Brasil. Né? Sim, tinha sempre ótimo. o maior investimento, trazia sempre as melhores jogadoras. E agora isso começou a ficar um pouco mais parelho, né? As equipes estão contratando melhor. No entanto, o Lyon perde a semifinal para o Arsenal. Né? Já não vai fazer a final da Champions League, que era uma coisa sagrada. Inclusive, quando eu vou para o Lyon, eu vou com essa expectativa de ser campeão da Champions, porque eu sabia que o time ia chegar à final.
E hoje também o público está se disseminando um pouco mais assim, as jogadoras, os times estão ficando mais equilibrados. Vai ser sempre uma potência. E também o fato do presidente Jean-Michel Aulas, que foi quem realmente construiu o futebol feminino, era um cara apaixonado pelo futebol feminino, colocou o Lyon realmente em outro patamar. Hoje ele sai, né, porque o Textor compra o clube. Então, essa competitividade que já talvez não fosse acontecer tanto com Michel Aulas, né, Jean-Michel Aulas, hoje acontece também porque a visão um pouco diferente e também a visão global também de que o futebol feminino agora as jogadoras podem vir ativos, já está existindo o mercado de transferência. Isso abre os olhos para os outros clubes investirem cada vez mais, porque vai ter um mercado para se vender as atletas também, né? Haja vista Tarciane, né, que está lá. Pois Foi a maior joga venda, muito, né? né? E até isso que você traz, né, assim, aqui no futebol brasileiro ainda está muito distante, né, assim, o futebol feminino, né, assim, agora nem todos os clubes têm essa visão, né, a gente percebe, e o Corinthians, né, é esse exemplo, né, de gestão do futebol feminino, a gente vê também o Cruzeiro trabalhando bem, o Palmeiras, mas o próprio Flamengo fazendo investimentos, mas, não sei, eu acho que tem a questão da obrigatoriedade e ainda talvez falte uma figura, assim, como essa que você citou, de realmente acreditar no futebol feminino, isso ser em todos os clubes. Né? A gente vê que muitos clubes fazem até o próprio bem feito. Textor, né, não faz no Botafogo. Não faz, porque não tem aquele investimento no futebol feminino do Botafogo, né? Mas não coloca o futebol feminino assim como olhando como realmente oportunidades de poder alavancar os negócios. O que falta assim para o que você acha assim? Eu compactuo com o que você falou. Falta uma figura, talvez, numa esfera maior do futebol, ser incumbida de fazer isso, né? De mostrar quanto é interessante para os clubes terem o futebol feminino, não só por obrigação, mas a base para elas se tornarem ativos, gerar receita para o clube. E até fazendo um adendo em relação ao Lyon, olha que coisa interessante, né? Quando eu estava lá, o Lyon, como ganhava tudo, tinham muitos patrocinadores interessados no time. E o Lyon no masculino sempre foi um clube formador. E aí, quando não conseguia vender jogador, o patrocínio do feminino era tão grande para o feminino que virava um caixa 2. Tirava, emprestava para o masculino e depois retornava. Caramba. Então, olha... Aqui no Brasil, talvez para os dirigentes seja algo impensável, mas é possível, né? Eu acho que, assim, a gente tem visto, né? Os clubes fazem vendas astronômicas dos jogadores, né? Dos masculinos. E como é que não começa a perceber que... Até porque hoje a gente vê muitos dirigentes, né? Homens de negócio, que são bons gestores, não enxergarem, né? Tudo bem que existe, eu acho, também uma questão cultural, né? A gente sabe que o futebol feminino no Brasil, por conta de todo o processo que foi, de proibição, de preconceito, é difícil, talvez, até o público comprar. Uma coisa que eu realmente vejo, assim, os estádios, infelizmente, vazios, né, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que falta um apelo também para você levar o público, acostumar o público aí assistir o feminino. É tudo muito difícil, né? Sim. E eu acho que esse também, além do papel dos dirigentes, né, de fazer essas equipes competitivas, de garimpar as atletas, também tem o papel da mídia, né? Que vocês têm feito muito bem. Mas, por outro lado, quanto dessas informações chegam até as pessoas? Né? Quanto que isso é divulgado? Quanto que o clube faz esse marketing também para que as pessoas se sintam acolhidas para ir no estádio? Sim. Então, eu acho que é um ciclo realmente que precisa ser de forma integrada. Não adianta só um fazer, o outro também tem que fazer. Né? Isso se falando de clubes, se falando de federações, de confederação. Então, assim, a gente depende de todo mundo para que isso aconteça, né? E aí, a mídia colocando essas informações de forma muito assertiva para que o público também decida ir ao estádio e ver que o
que o futebol feminino só tem evoluído e que faz sentido irem até lá, né? E a Flamengo TV faz um bom trabalho também, né? Tá sempre com conteúdo lá, cobrindo os jogos, isso é importante também. Não é toda a TV que faz isso, não. Sim. Temos aqui o Rafa, inclusive, que veio comigo, que faz um papel fundamental, essencial ali no Flamengo. É um cara que gosta também do que faz, isso é muito importante, para levar o melhor para o público, né? E a gente vê hoje o Instagram do Flamengo feminino, é sensacional. Toda hora tem postagem, verdade. Toda hora tem conteúdos interessantes, importantes ali para quem gosta. Então é isso, que os outros clubes também possam fazer mais. E você falava de público, a gente falava de público aqui, né? Você vê uma final na Copa da Inglaterra, um Chelsea e Manchester United no Wembley, com 89 mil torcedores. Né? Então, você vê como é diferente, né, o trabalho que eles fazem lá, e aqui falta isso, né? Falta o público comparecer mais ao estádio para apoiar, né, essas jogadoras. Até em relação a isso, né, a gente teve uma mudança na gestão do Flamengo, né, recente, tem um novo presidente. O presidente anterior, né, o Rodolfo Landim, chegou a comentar que a Copa do Mundo iria ser ruim, né, jogar no Maracanã e atrapalhar o Flamengo, né, os jogos do masculino, enfim. Mas a gente vai ter uma Copa feminina, né, e provavelmente o Maracanã vai ser a abertura e também encerramento. Mas acho que a gente ainda peca, né? A gente já teve a seleção jogando no Maracanã, mas a gente ainda não teve nenhum dos clubes jogando futebol feminino no Maracanã. E Flamengo e Fluminense estão aí na disputa da Série A1. Flamengo passando, né, de fase. De que maneira você acha, será que vocês podem influenciar para que as meninas possam jogar no Ela Maracanã? está sorrindo, ela está achando ótima essa ideia. Cultura, né? Eu sei que é difícil, tem toda uma questão agora do gramado, que não dá para fazer muitos jogos. Às vezes é difícil para a gente, né, entender muito bem isso, porque fica meio impisável, né? A grama meio impisável, assim, mas, pô, é importante para a gente criar essa cultura, para que a gente não chegue na Copa do Mundo. Fatalmente os jogos do Brasil serão lotados, óbvio, mas e os outros jogos? A gente vai ter público para levar? O público está acostumado a ir ver o futebol feminino, criar essa cultura? Falta pouco tempo, né? Então, eu não sei de que maneira vocês no Flamengo poderiam... Porque o Flamengo, né, tem um nome, é o Flamengo. O Flamengo pode ajudar, né, nessa mobilização. Eu espero que essas vitórias, se o Flamengo se classificar, a gente possa levar essa ideia para o presidente, mas a gente sabe que há um custo também para isso, né? A gente entende que a gente não gera tanta receita a ponto de abrir o Maracanã, mas eu acho que num episódio como esse, de chegar de repente numa final, eu acho que dá para tentar construir essa ideia. Eu, pelo menos, tentaria, se a gente chegasse a uma final, porque eu acho que a torcida do Flamengo compra e merece isso também, né? Sim. Como a gente fala, às vezes as pessoas deixam de ir ao estádio pelo acesso, porque o estádio não é acolhedor. E o público do futebol feminino, ele é diferente, ele é um público familiar, é um público mais politizado. Então, também querem um estádio mais acolhedor, né? Não digo só o Maracanã, mas os outros estádios também. E a gente espera, quem sabe, sonhar a gente pode, né? Claro. Então, a gente sonha em Os sonhos classificar movem. bem, de repente chegar numa final e, quem sabe, fazer no Maracanã. Histórico, ia ser histórico. Aí Com uma treinadora jogo, né? mulher, né? Na frente. Nossa, pô. E a gente poder cobrir, né? Narrar um jogo. Claro. Você narrar, eu lá embaixo nas reportagens. Seria ótimo. realmente. A final do ano passado, eu fiz pela TV Brasil, lá na Arena do Corinthians, né? Estádio lotado, né? E assim, o Corinthians tem esse movimento, né, já com o futebol feminino, de encher a sua arena. Também não joga sempre lá, né? Nos jogos de mais apelo. E assim, antigamente a gente via que o Sub-20, né, jogava a preliminar. Hoje em dia não existe mais a preliminar por essa questão. Mas será que não poderia ser depois do jogo, né? Depois de um jogo do masculino, já ter um jogo do feminino, você já aproveita que o Maracanã já está aberto, já de repente conseguiria fazer um jogo lá, enfim, não sei, a gente está tentando viabilizar. E outra questão também, o Flamengo joga muito na ilha, né? E aí, uma vez a gente falando com o Marcelo, né, da federação, sugerir, né, assim, por que não faz um evento, de repente, sei lá, um samba e Eles vai ter fizeram um no jogo. masculino, não teve show do Belo? No dia do Mas jogo aí do foi Flamengo? Porque a Pois TV fez. Mas eu digo assim, fazer um evento ali, que você pudesse atrair o público para um evento e tivesse também o futebol, né? Uma forma de você ir aproximando as pessoas e elas começarem a criar o hábito de ver o futebol feminino. Daqui a pouco elas querem ir só ver o futebol feminino. Mas, não sei, alternativas para a gente poder levar mais gente, né?
Eu acho que o pessoal do marketing dos clubes que podem executar essa função ainda melhor. Porque né? nos Estados Unidos tem muito atrair, isso, né? Você sim, jogou nos Estados sim, Unidos, sim. né? Eu transmiti lá pelo canal Gold o futebol lá ano passado, né? A liga. E todos os jogos têm eventos, né? Em volta do estádio. Exato. Eles fazem uma mobilização É um dia danada. inteiro, né, de evento. Não é o jogo, é evento, né? As pessoas, famílias vão cedo pro estádio, fazem churrasco no estacionamento. Isso eu acho fantástico. Por isso, vira evento, não é só um jogo de futebol, é um evento. Ali na Eu ilha acho tem que- aquele espaço ali, faz um samba, uma feijoada e tem o jogo de futebol. Aí já une tudo. Aí você- Combina tudo, né? Samba, Duvido que não futebol. ia encher. É uma boa ideia. Tem mais pergunta, Aline? Vamos falar de seleção, né? Rapidinho, Que passar. seleção sub-17, sul-americano. O Brasil estava achando que ia ganhar de novo, né? Acabou Pois empatando 0-0, sem gols contra o Placar Equador. Caiu para a terceira E o posição na Brasil fase fez final. a primeira fase com 100%. Pois de é, não perdeu aproveitamento. nenhuma. Você está acompanhando, Rosana? Tenho acompanhado muito pouco, confesso, porque o Flamengo Muita tem coisa uma para demanda acompanhar, muito né? grande. Muitos jogos. Exatamente, muitos jogos, processos, né, novos. Sim. Então não tenho acompanhado tanto, tenho visto os resultados. Mas lembrando que houve uma troca agora no comando, né? É um tempo pequeno de trabalho. Mas temos atletas muito talentosos e tenho certeza que vai nos dar muita alegria ainda. Sim. Você fez um belíssimo trabalho, né, à frente da seleção sub-20, conquistou esse sul-americano da categoria, né, muito bem, né, de forma invicta até. Foi até uma surpresa pra gente a sua saída da Foi, seleção, no dia né? que a gente noticiou, né, a gente ficou, nossa, mas como assim? Para mim também foi. Foi. Não tinha Foi nada em porque- vista, assim, de... Não houve nenhuma justificativa. Mas enfim, eu entendo que o futebol, ciclos se encerram para outros abrirem, né? Sim. Iniciarem. E eu estou muito feliz agora aqui no Flamengo. Deus sabe o que faz, bom, né, é. te colocou no lugar certo, na hora certa. Não, sem dúvida. Tô muito feliz agora, podendo estar num time profissional também, da grandeza do Flamengo, e poder construir o meu trabalho novamente. E foi muito bem recebida, né, pelas meninas, né? O Flamengo que já vem desde 2019, né, com esses investimentos, trazendo cada vez mais jogadoras, mas o time não engrenava, né? Assim, havia uma expectativa que no fim não era correspondida, né, em termos de resultado, né? Principalmente a nível nacional, né? No caso dos estaduais até ia, mas no Brasileirão, quando conseguia se classificar, ficava ali na 8ª posição e acabava já de cara pegando um jogo muito difícil. Acho que esse acaba sendo o objetivo também, né? Essa que você falou, se classificar e classificar bem, né? Para poder chegar nas quartas de final e conseguir, claro que não tem jogo fácil ali, mas de qualquer forma dar um outro gás, né? A ideia é essa, né? Primeiro, pensar na classificação. Quando eu cheguei aqui, o time estava em 9º, então a ideia realmente era se aproximar cada vez mais da zona de classificação, se manter nessa zona de classificação e tentar buscar as primeiras posições. Mas a gente entende que o campeonato também está muito competitivo. Obviamente, a gente vai se doar o máximo para conseguir isso. Mas no mata-mata também é uma fase totalmente diferente. É uma fase que é uma outra competição, né? Com um aspecto extremamente diferente, porque você não pode errar, que nem numa fase de grupos. Mas a gente espera que realmente a gente consiga chegar muito próximo dos líderes para a gente ter uma classificação melhor e, quem sabe, ter o segundo jogo em casa. Mas o primeiro passo é jogo a jogo, classificar para depois pensar nos próximos objetivos. E a Copa do Mundo está chegando aí, né? Quem que você vê assim, você como ex-jogadora, como treinadora, tenho certeza que você vê os jogos de outra forma, né? Olhando, essa aí, ó, acho que essa chega para a Copa. Você acha que a gente está com uma safra boa para conseguir conquistar esse título inédito aqui na nossa casa? Eu acho que a Olimpíada nos mostrou isso, né? Que a gente tem condição de fazer bons jogos, mas também as outras seleções vêm se preparando, então vai ser uma Copa do Mundo fantástica, talvez a Copa do Mundo mais equilibrada, agora dentro da nossa casa, que é fantástico isso, mas é difícil afirmar que o Brasil vai chegar, vai depender muito dos processos, né? Que quando se iniciarem já se iniciaram, né? Quando você disputa uma Olimpíada, você já está fazendo um estágio também para a Copa do Mundo. Mas a gente também tem que entender como que os outros times lá fora estão vendo o Brasil, né? Porque o Brasil ficou
agora mais visível, né? Os times, as seleções lá fora vão estudar cada vez mais o Brasil por ter ganhado a medalha de prata na Olimpíada agora. Eu acho que vai ser realmente muito difícil, mas para nós que estaremos de fora assistindo, obviamente torcendo pelo Brasil, não vai ser fácil. A gente está com um treinador também que é muito corajoso, né? Ele escolhe como adversários para os amistosos, adversários bem fortes, né? Conseguimos ganhar dos Estados Unidos pela primeira vez lá, o Japão agora. Isso também é importante, né? Sem dúvida, é uma preparação para um Mundial. Então, você tem que escolher as seleções mais fortes, que serão essas que estarão na Copa do Mundo. Né? E aí você já consegue também tirar algumas ideias do jogo que você fez para uma próxima Copa do Mundo, porque seleção principal é diferente, né? O ciclo não muda. Então, aquelas atletas que jogaram agora, pode ser que elas evoluam, mas provavelmente elas vão estar figurando na Copa do Mundo daqui 2 anos. E você acredita que, por exemplo, o Rio de Janeiro, que provavelmente vai ser a abertura, vamos ter a abertura e a final, isso possa melhorar o futebol feminino do Rio? Porque a gente vê São Paulo muito à frente, né? E o Rio tá ali, né? Chegando. Você acha que pode ter essa melhora? Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu espero que sim. Né? Eu acho que é um belo momento para os governantes aqui do Rio de Janeiro aproveitarem para construir essa ideia e consolidar o futebol feminino do Rio, não só em relação aos campeonatos, né? Mas onde mandar os jogos, para criar essa parte que a gente falou do marketing, de levar o público até o estádio, não só fazer por fazer, né? Sim. Mas fazer de uma forma atrativa para que as pessoas comprem o futebol feminino. A gente viu aí o Campeonato Brasileiro, né? Já estamos na 10ª rodada e só agora o patrocinador, né? Porque por uma questão que a CBF optou, né? Até fiz essa pergunta para o Edinaldo, recentemente vi uma entrevista com ele, que disse que os patrocinadores não ofereceram o que ele achava que o futebol feminino merecia e por isso resolveu não renovar os contratos, preferiu ficar sem patrocínio, até que agora, né, ele recusou pouco dinheiro, foi isso? Não, isso aqui eles não merecem, não. E aí a gente percebe, porque querendo ou não, o patrocinador, além de injetar, né, dinheiro e tudo, também ajuda nessa questão do marketing, né? Também ajuda na divulgação, é muito importante, né? E assim, o Flamengo tem vários patrocinadores até específicos, né, do futebol feminino, se não me engano, tinha alguns patrocinadores específicos do futebol feminino. O que você acha que falta, assim? Por que tanta dificuldade para conseguir esses patrocínios? Eu confesso que eu não sei, mas eu penso que está tudo muito linkado, como eu falei no início, né? De ter bons profissionais que trabalhem bem com as atletas, que as atletas demonstrem dentro de campo uma evolução, um jogo bonito que faça o público ir até o estádio, o público consumir futebol feminino, os clubes criarem essa estrutura não só física, né? Mas essa estrutura de processos para que as jogadoras evoluam e cheguem mais bem preparadas no profissional para o espetáculo, que o que vende de fato é o espetáculo. Então, só que para chegar no espetáculo, o brasileiro tem mania de fazer tudo ao contrário. Me mostra que você pode, exatamente. Que eu invisto em você. Isso tem muito na rede social quando você vai ler, né? Não, mas o futebol feminino não gera... Mas como que vai gerar receita se você não fizer lá embaixo, né? Não é mágica, né? Vai chegar, as meninas vão de uma hora para outra... Como há um tempo atrás não tinha categoria de base, as meninas se tornavam profissionais, saía da pelada para jogar futebol. E é claro que a qualidade vai demorar ela se desenvolver. Isso fica claro principalmente quando a gente vê as goleiras, né? Até bem pouco tempo era comum, por que não faz o gol menor, né? Por que não faz o gol menor, o campo menor, enfim, essas coisas. E a gente vê as goleiras agora que estão tendo uma preparação mais específica e tudo mais, a evolução rápida. Exato, porque antes não tinha essa preparação específica para as goleiras, né? A última função a chegar no futebol feminino foi a preparação de goleiras. E aí a gente vê uma evolução muito grande, né? Não só das jogadoras de linha, mas também das goleiras. E isso torna o produto mais atrativo, né? Por isso que eu comecei falando sobre os profissionais mais qualificados, para que as atletas também usufruam disso e desempenhem, evoluam cada vez mais
para que elas cheguem mais bem preparadas, né? E hoje já vem acontecendo muito mais isso. Beleza. Quer fazer mais alguma pergunta, Aline? Não, eu queria saber seus próximos planos, né? Flamengo aí jogando uma final no Maracanã. Eu adorei isso. Já adorei isso. Se chegar na final, a gente vai o lá. lead da nossa reportagem, né, de hoje. E se você sonha também um dia chegar, né, ao comando da seleção principal, quem sabe? Olha, eu penso muito em fazer uma carreira também fora do Brasil, né? Assim como fiz como atleta, eu gostaria de fazer como treinadora. E a seleção, para mim, sempre vai ser uma consequência do trabalho bem feito que eu fizer nos clubes. Então, não é um primeiro passo que eu penso em dar numa seleção brasileira, mas, obviamente, se me convidarem, como aconteceu com a Sub-20, aceitaria o convite prontamente. Mas quero sim fazer uma carreira e a seleção vir como uma consequência. Você acha que tem muito, assim, eu vou pegar o exemplo da Giovanna Walksman, né, que é, assim, para mim é a grande jogadora assim mais promissora, né? Jogou no Botafogo, está agora no Flórida FC, jogou na seleção sub-17 do ano que vem no Sul-Americano, não está esse ano e aí a gente ficou meio na dúvida. Tem muita menina que fica na dúvida assim se joga pela seleção brasileira ou por outra seleção, no caso dela, a seleção dos Estados Unidos, que com certeza já está, né, tem muito convite. Existe muito isso, você que tem experiência na base? Eu acho que talvez a Giovanna não tenha sido liberada, porque pelo que eu já vi, já tive algumas conversas assim, ela quer sim defender o Brasil ainda. Que bom. Sim, eu vi recentemente. Mas eu acho que pelos compromissos que ela tem já, apesar de ser uma jogadora ainda que tenha 15 ou 16 anos. Tá com 16. Tem já seus compromissos, né? Já joga num time adulto, então acho que o time realmente não quis liberar. Mas tem essa dúvida na cabeça de algumas meninas. Ficam com essa... Algumas, eu acredito que sim, né? Até na Sub-20 aconteceu da Pietra, a gente convocou ela primeiro, aí a seleção americana também a convocou e ela optou pela seleção americana. Ela disse que pelo idioma, porque ela nasceu lá. Sim. E para ela facilitaria mais. Mas pela condição também que os Estados Unidos oferecem para essas meninas, principalmente os times europeus. Mas eu acho que quando a atleta é brasileira mesmo, não nasceu em outro país, ela tende a vir para a seleção brasileira. Que bom. É isso, né? Pois é, agradecer. Passou rápido. Passou muito rápido. Passou. Foi muito bom ter você aqui com a gente, agradecer mais uma vez. Sei que não é fácil, né? Sair lá do treino, vir aqui nos encontrar. Obrigado mesmo. Um prazer estar contigo. Agradeço Parabenizar, também. né, pelo trabalho que você vem fazendo, mesmo em tão pouco tempo, mas tenho certeza que vai ser aí muitos frutos ainda, né, pela frente, se Deus quiser, né? Com certeza. Agradeço também a assessoria, né, do Flamengo, Ao Rafael. nosso Rafa, que também ajudou, liberou né? a gente. A gente perturba o Rafa, né? E dizer também que a gente está sempre de microfones abertos para vocês, sempre que quiser falar alguma coisa, sabe? Seja para criticar alguma coisa, fazer algum pedido, elogiar, né, Rafa? A gente está aqui, pode mandar áudios pra gente, mande áudio, a gente está sem aquele meme, mande áudio pra gente, que a gente adora quando ouvir vocês, né? A gente pega muita coisa do Instagram, do YouTube, mas se quiser também fazer alguma coisa direcionada, a gente está de portas abertas sempre. E parabéns e boa sorte. Boa sorte. Eu que agradeço, foi um prazer participar do programa aqui com vocês. Parabenizo pelos 2 anos também e espero que vocês continuem tendo muito sucesso que vocês merecem. E a gente espera poder, quem sabe, né? Se o Flamengo chegar na final, jogar no Maracanã. Tá gravado, hein? Depois aqui tá também, gravado. Né? Com tudo isso profetizado, aí a gente vai poder dizer, tá? Tudo Amém. bom. Obrigada. Valeu, galera. Obrigada a todos que estiveram conosco também pelo YouTube. Lembrando que toda segunda, às 9 da noite, Elas em Campo. Valeu! Lu. Parabéns Aline. pra gente. Parabéns pra você. 2 anos, né, de programa. Tchau. Show de bola. Valeu. Ouviu Elas em Campo. Apresentação: Luciana Zogaib e Amanda Viana. Aqui na Roquete Pinto.